Olá pessoal, aqui é a professora Vanessa mais uma vez por aqui para a gente discutir um caso clínico sobre artrose. Então a gente passou a semana aí falando de artrose, fisiopatologia, algumas dicas de ativos, como tratar. Eu vou trazer um caso clínico então do meu consultório para vocês mais uma vez para a gente ir analisando e vocês poderem ir vendo como que é na prática, né? Como que a gente atua na ortomolecular, o que que a gente avalia, tá? Então vamos lá. Paciente X, né, a principal queixa dela, artrose em várias articulações, e a grande situação aqui era a dor e a perda de movimento, principalmente devido à artrose de quadril. Então, ela, para se locomover para lugares mais longe, né, ela usa cadeira de roda e ela tem um andador também na casa dela para se locomover por espaços mais curtos. Outra queixa dela era o amortecimento em pernas e braços, tá? E aí eu sempre pergunto problemas de saúde que a pessoa já tenha, né, diagnóstico e tudo mais. Ela já teve fratura, já teve uma queda com fratura, é hipertensa e tem uma perda de visão severa em um dos olhos. Então aqui tá sexo feminino, 82 anos, a primeira vez que ela veio consultar comigo, pesando 60 quilos, 1,68 m de altura, tendo um IMC 17,8. Só para lembrar aqui, a gente tem a tabelinha do IMC, o peso ideal dela, então não estava muito bom, né? Ela estava, na verdade, com o peso abaixo, ela estava com magreza, abaixo do peso. Mais questões aqui do rastreio. Intestino preso, o intestino que funcionava 2 vezes por semana apenas. Digestão lenta e eructação, que são aqueles arrotos que a pessoa come e fica arrotando, fica se sentindo mal, como se tivesse feito muitos gases no estômago, tá? Boca seca, alteração do apetite, ela não queria mais comer, ela não tinha fome. A gente vai ver por quê, vou mostrar os medicamentos dela para vocês que ela estava tomando quando veio consultar e vocês vão entender por que uma pessoa fica sem apetite, né? E fora essa questão da dor, sentindo mal, todos esses sintomas que já deixam a gente muitas vezes sem apetite, não tem, o esposo já é falecido, então ela também tem uma falta assim de se sentir útil, que a gente percebia na consulta, porque ela não podia mais nem mexer com as flores dela, com a horta dela que ela gostava devido à limitação da doença, tá? Então assim, quando a pessoa estava se sentindo, né, talvez sem propósito, o que eu tô ainda fazendo aqui e tudo mais, né? Então a gente sabe que os idosos, se eles ficam muito limitados, eles passam por esse momento, acho que é normal até de qualquer ser humano, quando se sente limitado. Fraqueza, ela apresentava ainda, flacidez muscular e dava para observar, analisando, né, uma certa sarcopenia, então uma perda de massa magra também, por conta de ela não se alimentar adequadamente. Alteração na audição, ela relatava um zumbido, um chiado. Alteração de humor e depressão, como eu já comentei com vocês. Então essas eram as queixas do rastreio. O que mais que a gente coletou? Ela fuma de 1 a 2 cigarros por dia, porque, né, de tanta família insistir e tudo mais para parar de fumar, mas ela ainda não conseguiu parar completamente. É sedentária, ela não estava então praticando nenhuma atividade. Fisioterapia, essa paciente eu acompanho ela, tá? Então aqui, durante o período de acompanhamento, ela voltou a fazer pelo menos fisioterapia, né, que é o ideal para movimentar o corpo. Relata consumir verduras, saladas todos os dias, uma alimentação assim próxima ao ideal. Mas ela não estava se alimentando bem, então assim, ela comia um pouquinho, né? Vai lá e come um pouquinho, tá? Quase não tomava água, e uma coisa que é interessante que a gente sabe, né, que idosos, quanto mais velho, vai perdendo a capacidade de sentir sede, então muitos deles são desidratados. Então só o fato de você ter uma hidratação normal, você já melhora todo o organismo do idoso, né? Então a gente tem que observar que vai perdendo a sensibilidade para a sede. Ela tem o sangue do tipo B, ela não relatava problemas de insônia, mas ela estava sempre sonolenta. Então ela relatava que ela dormia demais, estava sempre sonolenta. Agora dá para entender bastante coisa, né? Olha os medicamentos que ela estava utilizando. Então, Tramal, Meloxicam, Toragesic,
quando tinha dor, então o Tramal e o Meloxicam direto, Mionevrix, Codatem, também praticamente todos os dias. Como que uma pessoa vai manter o trato gastrointestinal, tá? Manter o trato gastrointestinal funcionando bem, tomando esses medicamentos? Tenta me explicar, né? Você que é farmacêutico, que me acompanha, tem um conhecimento maior sobre eles, né? Como que eu vou tomar Tramal e codeína, que são derivados aí que mexem no sistema opioide, como que isso vai deixar esse intestino, esse estômago? Fora o envelhecimento, fora outros problemas que a gente já pode trazer durante a vida para trato gastrointestinal, né? Ainda tomando isso. Aí Meloxicam, que também afeta o estômago, né? Um inibidor aí da COX. Então, não tem, né, pessoal? É difícil alguém se sentir bem tomando tudo isso daqui todos os dias. E aí, numa tentativa de talvez mexer um pouquinho na cartilagem, ela estava utilizando colágeno do tipo 2 e alguns calmantes aqui. Isso porque ela tem pessoas na família da área da saúde. Não foi o médico que receitou. O médico receitou os medicamentos de dor. Então tem essa questão aqui. A farmacêutica da família lá, que foi que passou o colágeno, que tentou ainda colocar uns calmantes naturais para ela, porque viu que ela estava muito irritada, muito ansiosa. No histórico médico, ela teve problemas de fígado, acha que é hepatite, mas não sabia dizer, e fez uma cirurgia de retirada de apêndice. Coisas crônicas com a família do pai e da mãe, ela também não sabia informar. Exames, né? Então aí o hemograma estava praticamente normal, né? O leucograma também, não tinha muita coisa alterada. A ferritina a gente já começa a ver. Então aqui o que está em vermelho foi o que deu fora do ideal e deu também na primeira vez que eu solicitei os exames. O que está em verde eu solicitei num segundo momento, uma outra oportunidade, tá? Então aí a gente viu que ela tinha uma ferritina um tanto elevada, tá? Uma ferritina elevada, e ela conseguiu já numa segunda, num retorno desses, eu pedi novamente o exame, pedi os exames alterados, só os que estavam alterados, e ela já tinha apresentado uma redução aí de mais de 100 pontos ali, de 321 para 214. Lembrando que a ferritina é um marcador inflamatório, isso mesmo, quem me acompanha aí já sabe disso, quem viu as lives de cardiologia, aquele webinário que eu fiz, sabe que a ferritina é um marcador inflamatório, além de ser um marcador de depósito de ferro, né? Então ela apresentava esse marcador inflamatório alterado. Até dá para ver que não é especificamente só o ferro o problema, porque se a gente observar o hemograma, a hemoglobina não está alta, né? Então a gente vai fazendo essas ligações aí para ver da onde que vem o problema, né? Aí a transferrina também estava um pouquinho acima do ideal, diminuiu também na segunda vez que ela veio. Vitamina B12 estava um pouco alta, mas ela estava repondo, né? Então não me preocupei, porque dá para fazer ciclos, né? Então a orientação ali foi diminuir o uso até retornar para os níveis abaixo de 1000, né? O ideal da vitamina B12 é acima de 500 até 1000, né? 500, próximo de 1000 não tem problema. A glicemia de jejum dela estava no limite, veja que num segundo momento já está em 84, então a gente já saiu aí, quase baixamos, né? Mais de 10 pontos também. E a insulina basal dela estava em 7, na outra vez que ela veio estava 1,7 praticamente, também melhorou bastante. O perfil lipídico não tinha nada que chamasse muito a atenção, a não ser o HDL, até esqueci de colocar em vermelho ali, mas observem que o HDL está em 47, que é um HDL baixo, ok? Eu preciso manter o HDL acima de 60, tá? Eu consigo diminuir, por exemplo, 3 vezes o risco de doenças como AVC ou como infarto no miocárdio, mantendo o HDL alto. O que mais que tinha aqui? PCR, olha a PCR dela, estava alterada, então com risco moderado de cardiovascular, né? E PCR é um marcador inflamatório também, tá? Então estava em risco moderado. A homocisteína estava abaixo de 9, estava tudo bem. Aqui, uma questão aqui que também tinha chamado a atenção é que TGO e TGP estavam um pouquinho acima, né? Mas depois também baixou quando a gente começou a tratar, já foi para 21 e para 20.
O TSH estava um pouquinho tocado, lembrando, né, pessoal, que o ideal do TSH é abaixo de manter abaixo de 2, né, mas uma pessoa idosa, a gente já sabe que a tireoide vai sofrendo a agressão do tempo e dos hábitos. Mesmo assim, ela, num retorno, ela ainda estava com o TSH fora do ideal. Tá? A testosterona estava baixa, a gente conseguiu praticamente triplicar a testosterona livre, né? Depois que ela começou a repor proteína, tá? Que depois eu vou contar para vocês como é que a gente tratou. E aí ela deu uma melhorada na testo, ó, tá? E o sulfato de ideia, eu não tinha visto a primeira vez, eu também pedi para ver, tava bom. A gente usou coisas para estimular, tá? A gente usou coisas para estimular o DEA, que, para quem não lembra, eu fiz uma aula de, acho que uns 20 dias, sobre a relação do estresse com o coração, né? Os problemas cardiovasculares. Aí a gente comentou sobre o cortisol nessa live, e que o cortisol aumentando diminuiria o sulfato de DEA, que é o precursor dos hormônios sexuais, tá? Então, o DEA aqui, para quem nunca tinha ouvido falar, ele é o precursor da testosterona. Então, a gente sempre tem que observar, porque no envelhecimento a gente pode ter, e também no estresse, uma queda no DEA. Prolactina normal, e a vitamina D, numa primeira vez, não foi solicitado, aí eu solicitei no retorno, e olha só, ainda estava em 26, a gente precisa colocar essa vitamina para cima dos 50, né? Quem me acompanha já sabe tudo isso daí, já sabe como que faz a técnica dos quartis para utilizar aí na avaliação de exames. E aí eu faço sempre a análise da célula. Então a gente fez uma análise que a gente chama de campo escuro. O que vocês observam aí nessas hemácias? Que elas estão fazendo um fenômeno chamado rouleau. Também quem me acompanha já sabe que eu sempre olho se tem hemácia crenada, que é a hemácia deformada, se tem hemácia em formato de limão, se tem hemácia em formato de alvo, e se tem rouleau, que é esses trenzinhos que vocês estão vendo aí, que pode significar estresse oxidativo e inflamação, ou glicação, ou ainda as duas coisas somadas. Olha só aí o teste do estresse oxidativo, tá terrível, né, pessoal? Deu um estresse oxidativo grau 4 aí. Se eu juntar todos os buracos da minha tela, vai tomar conta 40% pelo menos, né? Veja só que é um normal. Eu sempre deixo esse modelo do normal, porque pode ser que seja o primeiro vídeo meu que você está vendo. Então, eu já falei que a gota seca no microscópio, ela fica assim quando está normal, quando não existe estresse oxidativo, quando existe um equilíbrio entre o sistema oxidante, né, e antioxidante do organismo. Então, olha que bonito aí o normal. Aí você vai para o exame da paciente, olha como que está o estresse oxidativo. Tá? Então, cheio de buracos aqui. Então, a gente tem que colocar altas doses de antioxidante. E lógico que eu direcionei para os antioxidantes da cartilagem, que é a nossa queixa da paciente. Como tratar, então, essa paciente? É o segundo caso clínico que eu estou mostrando para vocês, já teve um de fibromialgia também. Mas é difícil pegar um paciente que tem um intestino ou um trato gastrointestinal ótimo nessas doenças que a gente vem estudando, que o trato gastrointestinal tem total relação, que uma delas é a fibromialgia e outra é a artrose. Então, coloquei tratamento dela, mesmo raciocínio, usando a técnica dos 4 R's, né, que é retirar, recolocar, reinocular, restaurar. Tem a técnica aí dos 4 R's para tratar disbiose. Então, lactobacilos, enzimas pancreáticas, betaína eu avalio muito se existe a queixa mesmo de má digestão para colocar, senão não coloco. Coloco daí só o tratamento intestinal e as enzimas pancreáticas muitas vezes. E é tudo por um período de tempo, né? A gente sempre vai reavaliar. E aí o sistema cardiovascular dela, me preocupei também em proteger, porque a ferritina estava alterada, a PCR estava um pouco alterada e o HDL estava baixo. Então a gente se preocupou com isso, porque não é porque o paciente tem artrose ou tem uma queixa específica que eu vou ignorar todo o restante do rastreio metabólico e vou ficar tratando só aquela queixa, né, pessoal? Porque isso não é ortomolecular, isso é alopatia que faz, tá? A gente trata o corpo, até porque existe relação entre todos os órgãos
e as doenças crônicas. Então aqui eu montei uma prescrição para ela, para regular tudo que fosse possível naquele momento. Então, a gente pensou também nos antioxidantes da artrose. Como ela teve fratura, eu pensei também em questão óssea, e ela estava sarcopênica, lembra que ela não comia direito, estava com o IMC muito alterado para baixo peso, e tem muita coisa em comum entre antioxidantes que são comuns para tireoide e para artrose, tá? Coloquei os ativos para melhorar a mitocôndria, alguns fitoterápicos anti-inflamatórios, ativos para circulação, por causa da queixa dela de zumbido, chiado no ouvido, aquela queixa de amortecimento, tá? E usei vitamina estimulante do apetite e whey protein. Ah, mas o whey protein não é um suplemento para quem vai para academia malhar? Sim, é uma coisa que o pessoal usa para ganhar músculo. Então, se eu quero que minha paciente saia da sarcopenia, eu tenho que dar proteína para ela. Se ela não consegue comer porque ela tem uma digestão ruim, e a digestão ruim afeta muito a digestão de proteína, inclusive no envelhecimento, observe que os pacientes não querem mais comer carne, ou eles vão diminuindo até inconscientemente o consumo de carne, devido ao envelhecimento do estômago e da má digestão. Então aí o whey protein uma vez ao dia, uma dose ao dia pelo menos, tá? Como que ela voltou? Eu coloquei aqui um paralelo para vocês do primeiro retorno e do último atendimento que eu fiz, tá? Então vamos lá. Eu sempre boto um retorno para 60 dias, no máximo 90. Não menos do que 60, porque como eu vou colocar nutracêutico e fito, eu preciso modular esse corpo. Não é que nem fármaco que você vai colocar um medicamento que vai fazer o papel de alguma coisa, que vai cortar um sintoma. Não, a gente tenta fazer com que o corpo reaja. Essa é a ideia na orto, né? Tratar a causa, botar o organismo em equilíbrio. Então, 60 dias ela voltou, ela havia diminuído o medicamento, tá? Na última consulta ela não tomava mais nenhum medicamento anti-inflamatório. Ela tomava apenas algum analgésico quando aparecia lá num dia que ela tivesse alguma dor, mas ela não estava mais tomando medicamentos. Vocês lembram quantos medicamentos que ela tomava, né? Tá? Aí o intestino melhorou, logicamente. Se você tira medicamentos que travam o intestino, como codeína, tramadol, só o fato de você fazer isso, e outra, os anti-inflamatórios causam desbiose, né? Então se você tira esse gatilho, já é um grande avanço para o intestino melhorar, né? As funções voltarem ao normal. E ainda eu coloquei o tratamento, então melhorou o intestino dela. Dores diminuíram 70% em 60 dias. Eu sempre pergunto a escala de Eva, né? Aquela escala de 1 a 10, né? Então as dores diminuíram muito. No primeiro retorno apresentava um pouco de dor nas pernas, ainda ela fazia queixa. As dores diminuíram, ficou... O que foi difícil e talvez não sei se a gente consegue resolver completamente, pessoal, nesse caso, é o amortecimento e a queimação. Por quê? Porque é uma senhora já bem idosa, né, acima de 80 anos, que a gente está pegando agora para tratar e até aonde o corpo já degenerou. Né? Lembra que eu sempre falo para vocês, a melhor coisa que existe é você ter consciência, pelo menos antes dos 40 anos de idade, que você precisa repor substâncias, que você precisa olhar o equilíbrio do teu organismo para você já ir repondo e não chegar ao ponto de fazer uma degeneração tão intensa, tá? Então, a gente não vai conseguir pegar essa senhora, talvez, e botar ela a correr maratona, né, pessoal? Entende? Uma pessoa que já praticamente não tem cartilagem em quadril. Então, aquilo que a gente fez aqui, eu acho que já foi muita coisa por ela, tá? Ela melhorou a digestão, melhorou o apetite e a força, tomando essa dose de whey por dia, melhorou o humor, tem alguma inconstância às vezes, ainda ela relata, né? A família relata, mas está dormindo bem, toma mais água agora, porque, né, eu falei da importância de se tomar água, principalmente para os idosos, e o exame da célula dela melhorou bastante, tá vendo, ó? Aqui, então, tava o exame da célula com bastante rulô,
tá? E depois dos retornos aí, ó, já conseguimos desgrudar um pouquinho a hemácia. Pode não estar perfeita ainda, mas melhorou. E melhorou também o estresse oxidativo, que estava aqui e tá aqui. E o estresse oxidativo é uma coisa que varia muito, pessoal. Se tiver um consumo maior, se você parar os antioxidantes, acontecerem coisas, né? Uma gripe ou qualquer coisa que estimule o sistema imunológico, já muda esse perfil de gota. Então é uma boa notícia, que a gente pode mudar muito mais rápido do que se a gente estiver falando da célula, tá? A célula aqui foi até rápido, porque às vezes demora um pouco mais para refletir, ok? Espero que vocês tenham gostado e coloca as dúvidas aí no vídeo, manda para mim por WhatsApp, que a gente vai responder na live de domingo, hein? Não esquece que domingo agora tem live para responder as dúvidas da fibromialgia e da artrose. Um abraço!